Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gabriel. Eu tô com vocês aqui hoje para a gente fazer um resumo sobre o que foi a nossa oficina de dosimetria penal. Então agora eu vou contar para vocês as coisas que a gente aprendeu nessa aula ao vivo e no final eu vou colocar o formulário para que você consiga preencher as suas informações e atestar que você realmente participou dessa oficina. Durante esse vídeo eu vou comentar com vocês quais são as coisas importantes e dar exemplos para vocês de como vocês vão responder as perguntas que tem nesse questionário do final. Então, como isso é um vídeo, você pode sempre pausar ele e anotar as informações ou voltar nelas sempre que você quiser. Então lembre-se disso quando for responder o questionário. Você pode sempre voltar o vídeo para a parte em que você precisa lembrar de como se faz. Tudo bem? Então, sem mais delongas, bora começar! Muito bem, pessoal. Começo aqui dando as boas-vindas para todos vocês. É um prazer ver vocês aqui mais uma vez para que a gente possa aprender mais sobre, como é que a matemática se insere no direito, que uma coisa tem a ver com outra. Bom, essa daqui é uma oficina oferecida pelo Comatec. Comatec é o Programa de Comunicação, Matemática e Tecnologia do Centro Universitário ENIAC. A ideia do Comatec é dar para os nossos alunos a base necessária nessas 3 disciplinas para que eles consigam cursar toda a sua faculdade com tranquilidade. Isso acontece porque, infelizmente, a gente sabe que no Brasil, muitas pessoas que se formam durante o seu ensino fundamental e médio acabam saindo da escola, mesmo passando muito tempo lá dentro, sem saber as coisas básicas dela. Por exemplo, você ainda lembra como é que se soma e subtrai frações? Talvez não. O MMC, fazer as multiplicações, não sei. Se você já sabe sobre essas coisas, você é um privilegiado. Saiba que apenas 5% dos nossos alunos saem do ensino médio sabendo as coisas que eles deveriam saber sobre esses temas. E o que isso tem a ver com a faculdade, professor? É isso que eu vou mostrar para você agora. Como essas coisas se ligam dentro do seu curso. Essa oficina é um oferecimento do nosso diretor, Caio Oliveira. Ele que teve a ideia da gente realizar essas oficinas e pediu que a gente preparasse elas com a ajuda, claro, do coordenador de Direito do curso de vocês aqui, o Christopher. O Christopher sempre é nosso parceiro quando fala sobre esse acordo entre alunos da turma de policiais militares e de bombeiros e o Centro Universitário ENIAC. Ele sempre faz essa ponte com a gente e vocês sabem que vocês sempre podem contar com eles quando vocês precisarem. Além disso, o time que criou essa oficina é o time de matemática do Comatec. Eu sou o professor Gabriel, mas os meus colegas, meus amigos professores Leonardo e Tavares também sempre estão aí para dar força pra gente, do começo até o final do seu curso. Pode contar com a nossa ajuda que a gente vai resolver qualquer problema que você tenha, principalmente ligado às continhas. E esse time todo tem o prazer de apresentar para vocês a oficina Matemática no Direito, Dosimetria Penal. Professor, o que é essa dosimetria? Onde é que a matemática se encaixa no direito? Como assim eu preciso saber matemática para conseguir fazer direito? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, pessoal, por que isso é importante? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a matemática ela está em tudo. Ela está desde a comunicação que você faz com outra pessoa, quanto fazer nas contas. O que eu quero dizer com isso? Vocês que vão se formar em Direito precisam ter muito claro na mente de vocês como se criam argumentos. Argumentos têm que ter premissas que levam a uma conclusão lógica. E o lado do cérebro que trabalha esse lado lógico é exercitado com a matemática. É como se fosse uma academia, pessoal. Uma academia para o seu cérebro. Você só consegue melhorar nas áreas de comunicação e de lógica se você conseguir tiver esses treinos. E na prática, a matemática se encontra em coisas como dosimetria de condenações. Como assim? Bom, o juiz, na hora que ele vai aplicar uma pena
para um réu, ele precisa se basear em um conjunto de regras e um conjunto de valores para saber quantos anos de cadeia ele vai pegar. As condenações funcionam em camadas. Como isso aqui é um vídeo de introdução, vocês não são formados, eu vou explicar apenas sobre as primeiras camadas. A primeira camada de base é a camada do juízo. O juiz diz qual vai ser a condenação do réu. Então o réu está condenado a 5 anos de cadeia. E depois você tem uma segunda e terceira camada, que são os agravantes e os minorantes. Agravantes é aquilo que vai aumentar a pena, são condições que elevam a quantidade de tempo que ele precisa ficar cumprindo. E minorantes são condições que fazem o contrário. Se elas estiverem atendidas, você diminui a pena base do réu. Essas condenações do juiz, elas são um pouco arbitrárias. O que eu quero dizer com isso? Existe um intervalo de tempo em que o juiz pode aplicar essas penas. Vamos supor, por exemplo, aqui no crime de tráfico de drogas. O que é tráfico de drogas? Tráfico de drogas, de acordo com o Código Penal, se caracteriza por vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar para consumo, mesmo que de graça, dentre outras condutas, drogas. E a pena para quem for pego com esse crime é de 5 a 15 anos de prisão. Ou seja, um juiz ele pode aplicar uma pena base que vai de 5 a 15 anos. Ele não pode passar 4 anos e não pode passar 16 anos apenas com o crime do tráfico de drogas. Dentro dessa escala, a coisa depende de juiz para juiz e de caso para caso. Os valores que eu vou contar para vocês durante esse vídeo, eles não são valores exatos. O que eu quero dizer com isso? Os valores aqui estão calcados em uma base da realidade, mas pode ser que um juiz dê mais ou menos valores do que eu coloquei para os mesmos crimes, porque é algo subjetivo. Além disso, os agravantes e os minorantes foram retirados do Código Penal, mas o acréscimo e o decréscimo que ele vai sofrer na pena pode variar de acordo com o tempo em que você está assistindo esse vídeo. Mas vamos se basear neles e aí, dependendo das mudanças na lei que vocês acabarem observando depois nos seus estudos, vocês só precisam trocar o valor para aplicar algo mais coerente. Tudo bem? Então eu vou resolver aqui um caso de cada tipo com vocês e no final o questionário vai pedir que vocês respondam também um caso de cada tipo. Vamos lá, olha só pessoal. Para a gente fazer isso, a gente tem que entender quais são os possíveis agravantes para o crime do tráfico de drogas. Olha, reincidência, ou seja, se a pessoa já foi pega mais de uma vez fazendo aquilo, é um agravante. Porte em grande quantidade. Se a pessoa está carregando muita quantidade de cocaína, de maconha, de drogas ilícitas, isso aumenta a pena base dela. Se ela estiver portando armas, porte de armas é um crime por parte, mas ele também pode ser um agravante para o tráfico. Ou seja, uma coisa é uma pessoa que está portando, está carregando, está armazenando uma grande quantidade de drogas. Se ela está fazendo isso em posse de armas de fogo, isso piora a pena dela. E depois tem aqui participação em esquemas de distribuição com mais de 4 pessoas. Isso aqui começa a ser tipificado como formação de quadrilha. O que eu quero dizer com isso? Significa que se mais pessoas estiverem envolvidas naquele tráfico das drogas, isso começa a ser um agravante para o crime. Uma coisa é a pessoa estar fazendo isso sozinha, para ela mesma. Outra coisa é ela fazer isso para outras pessoas e pior, envolver mais gente nessa organização. E cada agravante vai ter o seu aumento de pena definido. Então, por exemplo, a pessoa que for reincidente deve ser somado 1/8 na pena dela. Quem for pego com porte em grandes quantidades deve ser somado 2/5 da pena. Quem tiver no porte de armas, 1/8 da pena. E se estiver participando em esquemas de distribuição com mais de 4 pessoas, mais 1/3 de pena. Como eu calculo isso? Vou mostrar para você. Será que você lembra como faz frações? Olha esse caso. Um jovem é pego novamente com porte de grandes quantidades de pasta base para produção de cocaína. O juiz sentenciou a pena base de 6 anos de reclusão com seus devidos agravantes. Afinal, qual é a pena do jovem? Então, observe, qual é o crime? O crime é
tráfico de drogas, certo? Ele foi pego com grandes quantidades. Grandes quantidades é um dos agravantes, olha só. Grandes quantidades vai aumentar 2/5. Além disso, ele foi pego novamente, então ele também é reincidente. Como a gente vai descobrir a pena final dele? Dá uma olhada nas minhas continhas. Para fazer essa conta, a gente vai ter que escrever primeiro qual foi a pena base dele. Então a gente começa aqui com a base. E depois na base a gente soma os agravantes. A pena base do garoto, de acordo com o nosso caso, foi de 6 anos. Então a base é de 6 anos, ou quantos meses, ou se cada ano tem 12 meses, 6 anos vão ter 72 meses. E os agravantes, professor? Bom, a gente conseguiu observar no enunciado 2 agravantes, gente. Primeiro agravante, pego novamente, reincidência. Então a gente escreve aqui, reincidência. Além disso, ele também foi pego com grandes quantidades. Então a gente coloca aqui que teve grandes quantidades. E aí a gente tem que fazer a conta. De acordo com a nossa tabelinha aqui de agravantes, reincidência vai aumentar 1/8 da pena. Então aqui no reincidente eu vou colocar que vai ser 1/8. E nas grandes quantidades, 2/5. 2/5. Muito bem. Feito isso, agora a gente tem que descobrir quanto é 1/8 de 72 meses, professor. Pessoal, muito fácil. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a calculadora de vocês, é isso mesmo. Aqui na faculdade, você pode usar a calculadora. Então, ó, tô com a calculadora aqui. Vou até aumentar um pouquinho, ó, calculadora. Eu vou pegar a pena base, que é 72 meses. 72 meses. E aí, eu vou fazer o seguinte, gente. Pega o número, você vai multiplicar por quem está em cima e depois dividir para quem está embaixo. Ou seja, eu vou pegar o 72, eu vou multiplicar por 1, que é o número que está em cima, e depois vou dividir por 8, que é o número que está embaixo. Deu 9. Então são 9 meses a mais. E as grandes quantidades são 2/5, pessoal. Vou fazer a mesma coisa, observem. Vou pegar a minha pena base, 72 meses, vou multiplicar pelo número de cima. O número de cima aqui nesse caso é o 2. E daqui eu vou dividir pelo número de baixo, que é um 5. Dá 28,8 meses. A gente vai arredondar para 29 meses. Então, a pena dele vai ser essa soma. 72 meses, com 9 meses, com 29 meses. Vamos fazer isso, ó. 72 meses, mais os agravantes. 9 meses, por ser reincidente, mais 29 meses, por estar portando em grandes quantidades. São 110 meses. Então, a pena final dele, o total aqui embaixo, vão ser 110 meses. Ou, se a gente quiser transformar em anos, é só pegar 110 e dividir por 12. Que são 9,16 anos. Então, são 9 anos e mais alguns meses. Deu para entender, gente? Primeiro a gente lê o enunciado, identifica a base, identifica quais foram os agravantes e depois soma esses agravantes de acordo com aquela tabela. Quando você for fazer os seus exercícios lá da parte do questionário, você pode voltar o vídeo até essa parte e relembrar como você faz. Eu vou dar agora para vocês um exemplo de minorantes, que é um caso onde, em vez de aumentar a pena, nós vamos diminuir ela. Dá uma olhada. Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma tabela de acordo com algumas quantidades de diminuições da pena, são minorantes. Aqui está dizendo, por exemplo, quando você faz a tentativa de um crime, você deve diminuir a pena em 2/3. Se você for réu primário, a primeira vez que você estiver sendo preso, você vai aplicar menos 1/3 daquela pena. Se você tiver subtraído
um objeto de pequeno valor, ou seja, se o crime cometido tiver pequeno valor atribuído a ele, então você diminui 3/7 daquela pena. E por fim, o último exemplo que eu trouxe, se o réu está em estado de necessidade, você reduz a pena em 2/5. O que é estado de necessidade, professor? Vamos supor que uma pessoa carente está com a mulher doente em casa, ela está entrando em trabalho de parto e precisa de um analgésico. Ela não tem dinheiro para comprar e ela decide pegar uma faca ou ir até uma farmácia e furtar aquele remédio sem que as pessoas vejam. Essa pessoa é pega, ela vai ser condenada, claro, porque ela cometeu um crime, mas o juiz vai analisar e vai ver que, bom, como ela estava num estado de necessidade para cometer aquele crime, então o potencial agressivo é menor, ela vai ter uma pena reduzida. Além disso, se o remédio for barato, ela vai ter aplicado ali na parte de ter um objeto subtraído de pequeno valor, vai tirar mais ainda a pena. Se ele for réu primário, a primeira vez que o crime for cometido, diminui mais ainda a pena. E é por isso que é comum no Brasil, mesmo após uma pessoa cometer um crime, ela ter uma pena muito pequena ou até ser convertida em cestas básicas ou serviços sociais, não ir para cadeia mesmo. Porque existe uma série de minorantes, esses não são os únicos, foram os que eu peguei para dar de exemplo, que vão diminuindo essas penas pra gente, certo? E eles vão funcionar da mesma forma que os agravantes. A gente vai pegar a situação, vai ver qual foi a pena base, só que em vez de somar o agravante, dessa vez a gente vai diminuir os minorantes. Vamos ver um caso? Um homem foi preso no Rio de Janeiro após uma tentativa de matar um rival numa briga de bar. Então, ó, tentativa! Após uma discussão e luta corporal, o réu atingiu a vítima com uma garrafa quebrada, ferindo gravemente, mas não matou. O juiz analisou o caso e sentenciou a 8 anos de cadeia. Essa é a pena base. Após os agravantes e minorantes, qual a pena final dele? Vamos ver, pessoal, vamos ver. O crime aqui foi tentativa de homicídio. Já sabemos que por ser tentativa eu vou tirar 2/3 da pena. E, além disso, a pena base é de 8 anos. Então, a gente vai fazer essa conta diminuindo, subtraindo a quantidade total. Dá uma olhada. Muito bem, pessoal. A gente tem aqui, então, a pena base. Não é? Temos a pena base. E depois eu vou tirar os minorantes. A pena base foi de 8 anos. 8 anos, também conhecido como quantos meses, gente? Se cada ano tem 12 meses, basta que a gente pegue a calculadora e faça 8 vezes 12. Dá 96 meses, muito bem, ou 96 meses. E os minorantes? Bom, o minorante que a gente conseguiu observar naquele caso é que foi uma tentativa. E a tentativa a gente vai tirar 2/3. Quanto é 2/3 de 96? Pessoal, mesmo esquema. Pega o valor, multiplica em cima, divide embaixo. Então vamos lá. Vou pegar 96, que é a base. Vou multiplicar por 2, que é o número aqui de cima. E vou dividir esse resultado por 3, que é o número de baixo. Deu 64 meses. Então, a pena final dele vai ser o quê? 96 menos, porque foi um minorante, 64. Então, 96 menos 64. Ou seja, 32 meses. Essa vai ser a pena final do rapaz. Ah, professor, se eu quiser em anos, basta dividir por 12. São ou 2 anos e 66. 66 seriam 2/3. 1/3 de um ano são 4 meses. Então são 2 anos e 8 meses. Certo, pessoal? Então é assim que funcionam os minorantes. Em vez de aumentar, eles diminuem a pena. Pra gente finalizar, pessoal, vou mostrar pra vocês como um advogado, uma pessoa formada em direito, precisa atuar no caso de herança. Como assim? Quando uma pessoa morre, caso ela tenha deixado um testamento, ela vai dizer para onde ela quer que cada parte do valor financeiro que ela obteve em vida vá. Ah, eu quero que vá 1/3 para minha mulher, 2/3 para o Joãozinho e por aí vai. Mas, se
essa pessoa que morreu subitamente não deixou um testamento, não estava preparada para isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que existem leis, existem normas para divisão desses bens. Como são essas normas, professor? Seguinte, metade de todo o patrimônio deve ficar para o atual cônjuge, seja um homem ou uma mulher. A última pessoa com quem ele ou ela foi casado deve ficar com metade da sua fortuna. A outra metade deve ser dividida entre os herdeiros, da seguinte forma: irmãos, somente por parte de pai ou mãe, terão direito a metade do que vai ser herdado por um irmão que seja filho de ambas as partes. Ou seja, se a pessoa que morreu teve casamentos pregressos ou teve filhos com outras mulheres, que não a atual, e também teve filhos com a atual, vai pegar essa fortuna aí e vai pegar metade para dividir para essas crianças. Havendo mais irmãos bilaterais, divisões são feitas proporcionalmente, sempre seguindo a lógica apresentada no item anterior. Então, quanto mais filhos tiverem, mais divisões serão feitas. Pela lei, filhos nascidos fora de casamento terão os mesmos direitos dos outros filhos. Ou seja, não precisa ter sido casado com a pessoa. Caso comprove-se que ela é realmente filha da pessoa falecida, ela recebe sim metade da fortuna, ou metade do que as outras pessoas receberiam. Vou fazer um caso aqui para vocês terem uma noção. Heraldo morreu aos 72 anos de infarto. Sua fortuna foi avaliada em 13 milhões de reais. Ele tinha uma esposa e com essa esposa tinha 3 filhos. Além disso, com suas ex-esposas, teve mais 5 filhos. Com quanto cada um deve ficar? Então, vamos fazer um diagrama para entender melhor esse caso, gente. Olha só, a fortuna dele inicialmente era de 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Ele era casado, então metade disso, de acordo com a lei, metade vai ficar para a atual mulher dele, ou seja, 7,5 milhões de reais vai ficar para a atual mulher. Além disso, a outra metade iria para os filhos. Então, 7.500 vai para os filhos. Mas quantos filhos ele teve? De acordo com o nosso enunciado, ele teve 3 filhos com a esposa atual e 5 filhos com as outras esposas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fortuna e vai dividir. Metade dela, como diz, metade dela deve ir para os filhos atuais. Ou seja, metade de 7.500 é 3.250. Então, metade tem que ir para os filhos atuais. E aí a outra metade vai para os filhos de outros casamentos, certo? Então, outra metade, outros 3.250 vão para os outros filhos. Esses aí, dentro desses filhos, vou colocar aqui outros. Dentro desses outros filhos, você divide igualmente. Quantos filhos tem? Tem 5. Então, você vai dividir esses outros aqui por 5. Se a gente olhar na calculadora aqui, vamos lá. 3.250.000 dividido para 5 filhos. Cada filho vai ficar com 650 mil reais. Então, 650 mil para cada filho dos casamentos antigos. Já o atual, ele teve apenas 3 filhos. Então, o atual, eu vou pegar 3.250.000 e vou dividir apenas os 3 atuais. Ou 1.083.000 reais para cada um. 1.083.000 reais para cada um. Então, vejam que como ele teve mais filhos antes do casamento atual do que com o atual, esses outros filhos vão ficar com menos do que os atuais. Sempre assim a divisão, pessoal. A pessoa morreu, metade para cônjuge atual, metade para os filhos. Dentre os filhos, metade para os atuais, metade para os demais, divididos em partes iguais. De acordo com a Constituição, quando algum desses filhos tem netos, eles começam a ganhar proporcionalmente mais do que os outros. Mas como essa conta ia ficar muito complicada, eu não quero assustar vocês aqui nesse começo do direito de vocês, a gente vai chegar lá depois. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que mesmo para fazer direito, você precisa saber fazer cálculos, você precisa da matemática.
ela tá aí em tudo, aqui incluso. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir para vocês a importância da matemática mesmo dentro do direito. Eu sou o professor Gabriel e você pode contar comigo desde o começo até o final da sua faculdade para te ajudar a fazer todas as contas. Pode ficar tranquilo que vai ser mamão com açúcar. Agora, se você está interessado em pegar o formulário de presença desse vídeo para conseguir utilizar nas suas horas e eliminação de matérias, eu vou colocar aqui na tela para vocês o QR Code e o link para que vocês consigam acessar ele. Caso você esteja vendo no computador e tenha um celular aí na mão, vocês podem apenas apontar a câmera do celular para esse QR Code e ele vai levar você direto para esse questionário. Caso você não esteja com essa opção, é só você copiar, ó, essas letrinhas que estão aqui, tá vendo? Ó? É só copiar essa partezinha daqui, letras maiúsculas, maiúsculas e minúsculas, minúsculas, copia igualzinho e cola no seu navegador. Então abre o Google, abre uma aba nova e digita exatamente o que está aqui. Quando você fizer isso, você vai ser levado para o formulário que vai perguntar o seu nome e vai te fazer perguntas de acordo com o que você viu nesse vídeo. Lembre-se que isso é um vídeo, então você pode simplesmente voltar a barra do vídeo para o momento onde eu passei a informação que você está procurando. Deixar a tela pausada para ver a tabela com os agravantes, por exemplo, pode ser de grande ajuda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Tô aqui, professor Gabriel, para te ajudar em tudo que você precisar. Valeu por ter assistido, um forte abraço para você e eu fui! Até a próxima! Tchau, tchau!